Esse é um cápsula e nós vamos falar agora da outra lapada que o Alexandre de Moraes tomou da Espanha, meu amigo. Eu vou te falar, tá ficando feio isso, cara. O Alexandre de Moraes tinha que tomar o Simancol em algum momento e falar, porra, tudo bem, perdi, deixa pra lá, né? E não, o cara insiste, cara. O cara continua brigando com a Espanha e tomando a coisa pessoal. Xandão, não é contigo não, cara. A coisa aqui é porque realmente você tá errado. É só isso, né? Não é você que é errado. Você está errado nesse tópico, tá? É por isso que a Espanha não quer extraditar o Oswaldo Eustáquio, né? Mas o cara não sossega, bicho, é impressionante, cara. É o que eu falo pra vocês, quando a coisa fica no pessoal, né? Não tem como ser um bom juiz quando você leva as coisas pro pessoal, né? E é isso que fica deixando essas pontas soltas todo o Alexandre de Moraes, esses rabos que fica ficando para trás aí, né? Aqui, ó. Tribunal Espanhol nega recurso do Brasil na extradição do Oswaldo Eustáquio. Já perdeu, tá? Assim, a extradição já foi negada. Só que aí o Brasil está insistindo. Não, e disseram que vão recorrer de novo aqui. A AGU vai recorrer de novo da decisão da Espanha, porque não pode, não pode, não pode. O cara é golpista. Eu disse que é golpista, então é golpista. Qual que é o crime dele? Qual o golpe que ele cometeu? Aí ele publicou umas frases que eu não gostei. Porra, isso não é golpe, caramba. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP e Anão Pistolinha, Meu Macho Me Disse e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, essa é a situação. O caso da Espanha, vocês sabem, né? O Oswaldo Eustáquio, um jornalista brasileiro, chegou a ser preso aqui no Brasil, perdeu o movimento das pernas aqui no Brasil, num acidente muito estranho por aqui, tortura talvez na cadeia brasileira, né? Não dá para descartar esse tipo de coisa. E, enfim, depois disso, ele saiu do Brasil, foi para a Espanha, está exilado na Espanha, entrou com um pedido de asilo na Espanha. E aí o Alexandre de Moraes entrou com um processo para extradição dele, exigindo a extradição do Oswaldo Eustáquio, alegando que ele tinha dado um golpe de Estado no Brasil. A mesma coisa que ele fez com o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, né? E aí que eu falo para vocês o absurdo dessa coisa toda. Por quê? Porque quando os Estados Unidos negou a extradição do Alan dos Santos, né, você podia dizer assim, não, porque os Estados Unidos eles têm todo um cuidado com liberdade de expressão, a primeira emenda dele lá é muito forte, né, que não pode, liberdade de expressão é muito importante, que ninguém pode ser preso por opinião e não sei o que lá. E de fato, lá nos Estados Unidos esse negócio de liberdade de expressão é muito sério, a ponto de que coisas que aqui no Brasil são consideradas proibidas, você xingar alguém, por exemplo, se você xinga uma pessoa qualquer, a pessoa pode entrar na justiça e alegar injúria, né? Lá nos Estados Unidos, não. A menos que você consiga provar que a pessoa te injuriou com o objetivo de fazer você perder dinheiro ou de causar algum prejuízo a você, você não tem caso nenhum, não. Não, a pessoa te xingou, pô, supera, pô. Ah, te chamou de bobo. Você é bobo? Não, não sou bobo. Então foda-se, ignora o que a pessoa falou. Ah, a pessoa te chamou de bobo e você não é bobo? Então ignora também, pô. Você sabe que não é bobo. Se você é bobo, tem que ignorar. Se você não é bobo, tem que ignorar também. Que diferença faz no final das contas, né? Então, ou seja, essa coisa de injúria, eu acho um absurdo do jeito que é a lei brasileira. Não tem nada demais, ninguém perde nada com isso, pô. Paga com esse negócio que se a pessoa se ofendeu, ela pode entrar na justiça contra você. Porra, aí se eu digo pra você que você é alto demais, isso é uma ofensa? Alguma pessoa pode considerar que é uma ofensa, pô. Como é que você distingue isso, né? É o que eu falo, injúria não deveria ser crime de forma alguma. Nem difamação e nem calúnia, né? Difamação é quando você fala para outras pessoas, ó, fulano é bobo. Fulano é bobo, viu? Eu estou usando bobo como exemplo, você entendeu, né? Xinga a pessoa de alguma coisa, né? Fulano é bobo, fulano é gordola, fulano é ladrão, né? Você faz uma coisa dessa, aí é difamação. Injúria é quando você fala para a pessoa, você quer que a pessoa se ofenda com aquilo. E a pessoa se ofende se ela quiser. Difamação é quando você fala para outra pessoa que aquela pessoa, você quer diminuir a honra da outra pessoa para terceiros, né? E, de novo, nos Estados Unidos isso só é crime se você faz isso com o intuito de fazer a pessoa perder dinheiro. Então, por exemplo, se você vira para alguém e fala, ó, fulano lá é caloteiro, aquele cara não vende para ele não que ele é caloteiro. E aí a pessoa perde o negócio, não consegue fechar negócio contigo, em tese, nos Estados Unidos você pode, de fato, entrar com uma ação aí. Do ponto de vista libertário, nem isso, tá? Porque o erro foi da pessoa de confiar no terceiro, porra, uai. Como é que você sabe que a pessoa sabe quem é você? Não tem esse negócio, né? Enfim, no final das contas, a injúria, calúnia e difamação, calúnia é a mesma coisa que a difamação, só que quando envolve um crime, quando você está acusando alguém de fazer alguma coisa que é crime, né? Dizer que fulano é um bobão feio e gordo, né? Gordola, é difamação. Dizer que fulano roubou alguma coisa, aí é calúnia. O roubão, detalhe, tá?
dizer que a pessoa tem que ser um verbo, a pessoa roubou, porque tem que tipificar, tem que ser o tipificado lá no Código Penal. Dizer que a pessoa é ladrão não é a mesma coisa, né? Enfim, o fato é, o Alexandre de Moraes está insistindo nesse negócio, só que ele fala que o Oswaldo Eustáquio é acusado de crime de golpe de Estado aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente entende, porque lá nos Estados Unidos, né, com o caso do Alan dos Santos, os Estados Unidos têm uma proteção grande dessa, mas até na Espanha, cara. A Espanha, como todo mundo livre, também tem a liberdade de expressão. E o pessoal da Espanha está olhando esse caso do Alexandre de Moraes. Não, ele é golpe de Estado, tá, mas o que ele fez exatamente nesse golpe de Estado? Qual foi o papel dele nesse golpe de Estado? Ah, ele publicou uns tweets criticando não sei o que lá. Caramba, isso não é golpe de Estado, cara. Mas fez uns tweets criticando um policial, né, o Shor lá, que é o cachorrinho do Xandão lá. Isso não é golpe de Estado nem aqui nem na China, né? Aí que você vê o absurdo que tá a bolha do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, de achar que não, que tem que extraditar. Porque que absurdo, como é que não extradita? Porque a gente está dizendo que foi golpe, então tem que extraditar, não sei o que. Não, não tem, caramba. Criticar os outros não é golpe, não tem golpe nenhum nisso daí, não tem nenhuma ligação esse negócio. E detalhe, né? O Alexandre de Moraes mandou lá várias coisas tentando ligar esse ato do Oswaldo Eustáquio com o golpe do 8 de janeiro, né? O suposto golpe do 8 de janeiro. E o juiz da Espanha olhou para a coisa e falou: olha só, não tem nada, me sinto muito, não tem nenhuma ligação essas porra aqui. Tu tá inventando esse negócio na sua cabeça. E é o que tá acontecendo. A gente sabe que aquela peça da Polícia Federal é uma grande obra de ficção ligando um monte de coisa. Por quê? Porque a esquerda precisa tornar Bolsonaro inelegível. E aí, esse caso do Oswaldo Eustáquio e o caso do Alan dos Santos é o que salta aos olhos, cara. Por quê? Porque é a única situação em que a gente teve uma outra corte, para pensar, esses casos aqui são os únicos casos em que a gente teve, de fato, um segundo grau de jurisdição. Por quê? Lembra, entre todos os direitos que prevê o devido processo legal, né, o devido processo legal é um conjunto de direitos, um conjunto de controles que você tem no processo judicial que visa evitar erros, né? Porque o processo judicial ele pode acontecer erros, você pode condenar uma pessoa que é inocente, você pode absolver uma pessoa que é culpada, pode acontecer um monte de erro no processo criminal, né? Então, para evitar esses erros, você tem o devido processo legal, que inclui uma série de controles. Um desses controles é o duplo grau de jurisdição. É a garantia que, depois que você foi julgado por um primeiro juiz, você tem a chance de recorrer para um outro tribunal e ser julgado por um outro juiz. É muito importante ser um outro juiz, porque é óbvio que se for o mesmo juiz te julgando duas vezes, né? O que isso evita acontecer? Evita o caso de que você pegou um juiz que não vai com a tua cara, que não gostou de você, que acha que você já é culpado de cara, né? Tipo Alexandre de Moraes, e daí você não tem como sair disso, né? Então, você tendo um duplo grau de jurisdição, você pode ir para uma segunda instância e você vai ter outros juízes ali. Se você for culpado mesmo, o outro juiz vai chegar à mesma conclusão que o primeiro e pronto, você está culpado. Se você não for culpado, se foi só o primeiro juiz implicando com você, o segundo juiz vai te soltar. É perfeito, isso daí é uma coisa muito boa, isso daí. E o Lula teve isso. O pessoal adora comparar os processos do Bolsonaro e do Lula, mas o Lula teve isso. Ele teve o Sérgio Moro, que ele teve que confessar, depois subiu para o TRF4, o pessoal confirmou a condenação do Lula no TRF4, depois ainda foi para o STJ e o pessoal confirmou a condenação do Lula no STJ também, tá? Então, ou seja, foi uma coisa assim que, né, confirmou a condenação num monte de caso aqui. Teve triplo grau de jurisdição acima, né? Só que o Bolsonaro não está tendo. O Alan dos Santos não teve também, o Oswaldo Eustáquio também não teve. Por quê? Porque tudo começou no STF. Já é o STF julgando, já é o Alexandre de Moraes julgando todo mundo. E se, em tese, eles podem recorrer, podem, dentro do próprio STF. Ou seja, vai ser o mesmo pessoal julgando eles duas vezes. Pô, porra, isso não é duplo grau de jurisdição. O único duplo grau de jurisdição que a gente está tendo aqui é o pessoal que fugiu do Brasil. É o Alan dos Santos, que foi para os Estados Unidos. Fugiu não, né? Que se exilou, né? Foi o Alan dos Santos para os Estados Unidos e o Oswaldo Eustáquio para a Espanha. E nos dois casos, o tribunal que está fazendo a revisão da pena, o segundo grau de jurisdição nesse caso, está chegando à conclusão que o Alexandre de Moraes está errando pra caralho nesse negócio. Não são só esses dois, não, tá? Teve também a Interpol, que a sede é em Paris, e que também não quis botar nenhum dos dois nas listas de vermelhas lá de alerta, porque caramba, não é golpe isso, cara. Criticar alguma coisa na rede social não é golpe. E detalhe, não é golpe no Brasil também não. Então você pode falar assim, mas isso não é golpe. Teve vários jornais falando, não, porque falar mal do Xandão não é golpe na Argentina, não é golpe na Espanha.
No Brasil também não é. A liberdade de expressão é garantia constitucional no Brasil. Não era para ser, né? O problema é que aqui no Brasil o Xandão caga na Constituição, ignora completamente esse troço, né? Tá tendo... Nos pontos que a pessoa consegue um efetivo segundo grau de jurisdição, é absolvido. Olha que coisa.